Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao Moda Life Podcast, o nosso podcast sobre moda comportamental. E talvez você esteja chegando agora no nosso podcast e se pergunte, o que é moda comportamental? Moda vocês já sabem. Pelo significado da palavra é modo, mas o comportamento é o que traz a gente aqui para falar de assuntos diversos, como autoconhecimento, autoestima, empoderamento, moda. Sim, a gente fala de moda, mas a gente sempre fala de você despertar a sua melhor versão. Então seja muito bem-vindo e eu vou te fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal. Se você colocar aí na lupinha do YouTube Moda Life Podcast, você já vai encontrar a gente rapidinho. Se inscreva no canal, segue a gente no Insta também, modalife.podcast. O meu Instagram é alessandraalves.lele e seja muito bem-vindo. Agradecimento especial a Ervic, o nosso parceiro, que tá aqui com a gente desde o primeiro episódio. A Ervic tem uma linha completa de dermocosméticos e eu gosto sempre de falar de algum produto para vocês. Esse daqui é a linha Harmonique. Eu já falei da linha Harmonique algumas vezes. Essa versão é a versão 5.0, que é o sérum diurno e noturno. É um sérum, gente, para dar o efeito lift na pele e fazer uma leve harmonização facial. Então, talvez você esteja aí e fique pensando, eu não quero fazer um botox, fico com medo de fazer uma harmonização. Esse produto aqui, ele é maravilhoso porque ele vai cuidar da sua pele, vai fazer a redução das linhas de expressão. Então, conforme você for usando, você vai sentindo que as suas linhas de expressão vão diminuindo e a sua pele vai ficando mais bonita. Então, esse produto aqui é maravilhoso. Entra no Instagram da Ervic para você conhecer um pouco mais, no site também. Mas só para vocês entenderem, e eu também não me estender muito, tem a tecnologia Stageless, que é uma tecnologia patenteada pela Ervic, que é a sintetização do veneno da vespa. Então, imagina só que você tomou uma picada de uma vespa. Aí incha, fica, lisinha e aí você percebe que ela tá bem brilhosinha. É a sintetização do veneno da vespa. Quando você passa o Harmonique, já dá um efeito lift na sua pele, o efeito tensor. Então, seu rosto já fica, esticadinho. É disso que eu gosto. Ervic, entra lá pra conhecer a linha Harmonique 5.0, porque eu já tô apaixonada, uso de manhã, uso de noite, se eu pudesse usar o dia inteiro. Gente, outro parceiro também patrocinador é Vértice. Eu vou aqui soletrar pra vocês colocarem aí, mas é @ o Instagram. Use Vértice. VERTIC, tá? CE. Use Vértice. É o look que estou usando no Instagram. Vou colocar mais detalhes sobre esse look também, mas você já pode olhar. O look é lindo, esse macacão maravilhoso. A sandália também é Vértice e é uma marca que entrou agora com a gente aqui no podcast. E look é o que eu gosto também de falar, né, gente? Então eu tô amando esse macacão bafônico. Que mais? Tem mais recados? Não, então vamos pegar a ficha, que é este momento. Eu já tenho que fazer algo. Olha, é nisso, entendeu? Eu já vou derrubando tudo. Eu tenho que fazer alguma arte aqui para fazer esse movimento quando eu pego a ficha, ó. Peguei a ficha para falar das minhas convidadas maravilhosas de hoje. Então vamos lá, olha só. São duas convidadas, tá? Uma delas, licenciada em letras e pós-graduada em psicopedagogia. Psicopedagogia. Escritora, palestrante, instrutora de treinamento, autora dos livros Secretária, Rotina Gerencial, Habilidades Comportamentais e Plano de Carreira e Gestão de Imagem, Propósito, Plano de Carreira e Êxito Profissional. O Gestão de Imagem, ele está aqui no estúdio. Depois eu mostro para vocês, mas é um livro que faz parte do Moda Life Podcast. Ela é apaixonada por gente e tem sua vida e carreira alinhadas ao propósito de agigantar pessoas por meio do autoconhecimento. Dá um close aqui nela. Seja bem-vinda, Roseli Mazzulo! Ela já sabe. E vamos continuar. Ela é formada em letras e pedagogia e pós-graduada em neuroeducação. Escreve contos e poesias. Eu adorei isso. Escreve contos e poesia para aplicação em sala de aula da educação infantil e ensino fundamental. Possui 2 livros digitais publicados para o público infantil e os temas das suas escritas têm como base a educação emocional e construção de princípios e valores direcionados para professores, pais e crianças. Seja bem-vinda, Rosana Freneda! Palmas, pessoal! Não é só bater na mesa. A gente tem gente no estúdio
É disso. É esse calor que eu gosto no começo do episódio, entendeu? É isso. Gente, sejam bem-vindas! Obrigada, Lê. Eu tô muito feliz de receber vocês duas aqui. A gente vai bater um papo com as Rôs. É Rô e Rô, vai ser assim. Eu gosto de encurtar o nome. Com um Rô 2. Isso, com a Rô 1 e a Rô 2. A Roseli Mazzulo, pra quem não sabe, foi a minha professora quando eu trabalhei com eventos. Eu tive minha empresa de assessoria de casamento e tudo que eu aprendi com eventos foi com a Roseli. E aí, desde lá, me apaixonei por ela. Não largo mais, ela sabe disso, né, Rô? Ai, que Tô bom, sempre que perto, bom. não largo essa mulher, gente. Pensa num ser humano que a gente tem que ter pra vida, assim. Porque a Rô vai concordar comigo, né? Porque eu estudei com a Rô, a gente tava fazendo as contas aqui faz uns 8 anos atrás. Isso. E ela tá na minha vida até hoje, vai ficar sempre. Eu sou meio viciada em trazer as pessoas para a vida e mantê-las. Rosana Freneda está comigo. Vai falar o tempo? Pode falar o Eita, tempo? pode, tem que falar. Eu gosto da exposição. 18 anos, 41 anos de 41. amizade. O que você acha disso? Maravilhosa, gente. Dedo Tem no- muita história pra contar, hein? Muita, muita. É gente, muita tem história. É uma muita vida história. compartilhada. E assim, eu acho que o rumo do nosso trabalho, ele vem disso, né? Do quanto é valoroso você ter Sim. pessoas testemunhando a sua vida. É importante, né? Porque não adianta nada você ter vitórias se não ter com quem compartilhar, sabe? Então, tem de carregar para a vida as pessoas e a gente carrega as pessoas que têm a mesma energia que a gente. É verdade. Ai, eu já tô adorando, gente. Começou agora, eu já tô adorando. Olha só, eu achei bacana trazer vocês duas juntas, porque vocês têm um trabalho muito legal juntas. E a gente fala muito sobre comportamento aqui, né, no Moda Life Podcast. Comportamento em todos os sentidos, comportamento humano. E aí, eu sei que vocês têm um trabalho, né, de visão 360, e eu tava pensando sobre aquele exercício da roda da vida, né? Aquele exercício que a gente faz para pontuar lá cada área da nossa vida, e às vezes a área financeira tá aqui, normalmente. Quando a pessoa vai Tá, lá, aqui. tá mais perto do centro, não tá? Isso, tá mais perto do centro. A área financeira aí, a área espiritual aí, aquela coisa que a gente faz ali naquele exercício. E aí, quando termina, acho que muitas pessoas vão se identificar, ou talvez você nem tenha feito ainda esse exercício, mas quando termina, às vezes tá um negócio ali meio esquisito. Como que a gente pode pensar sobre todas as áreas da vida e trazer um equilíbrio entre elas? Porque eu acho que isso deve ser o maior desafio da vida. O maior desafio da vida é nós começarmos na primeira área da roda da vida. Para sintetizar, o que nós pensamos quando nós trouxemos o treinamento, a Organização 360 Graus, é porque nós conhecemos a roda da vida, e a roda da vida que se tem notícias, ela traz 8 áreas. E nós, como somos abundantes, Vamos Ai, que aumentar palavra essa roda linda, aí. essa abundante, roda. gostei. e a roda da vida do Organização 360 Graus propõe 14 áreas, porque a gente acredita que na medida em que você diminui e direciona o foco, é muito mais fácil você se satisfazer com ele, chegar à sua realização. Né? Então, quando você fala, por exemplo, de gestão da saúde, gestão de saúde é diferente de gestão de autocuidado. Então, normalmente na área da vida, a saúde é mais fácil uma pessoa tomar cuidado com saúde, principalmente quando ela tem sintomas, do que com autocuidado. Então, quando nós pensamos lá, organização 360 graus, ou seja, eu vou olhar para a minha vida na totalidade. Todos os pontos, Em né? todos os pontos, né, Rô? E se é uma roda, ela precisa ter equilíbrio para girar. Então, se eu tenho algumas áreas muito defasadas que não trazem para mim satisfação, eu vou ter que carregar uma vida triste. A minha vida, aquela sensação de que você acorda, trabalha, dorme, espera pela sexta-feira, quando chega a segunda-feira você se Você chora aborrece. no domingo à automático, noite, né? chora no domingo à noite, porque segunda tá chegando. E você não Como é que vê, é isso? você não vê a colheita. Sabe, você está exausta e você fala, nossa, minha vida não anda. Sabe aquela sensação que a gente tem de, nossa, eu faço o trabalho, tô cansada, né, Rô? E a vida não anda? Não durmo direito. Não durmo direito. Porque as áreas da vida não estão em harmonia. O coração palpita quando eu tô vendo um seriado qualquer, um seriado feliz, mas o coração tá aqui, né? Tá desesperado. Tem algo que tá aí, não Tem tá funcionando desequilíbrio. Tem bem. desequilíbrio, né?
E a gente não tem esse olhar. Não falei que eu ia bater no microfone, já deu trouxe. A Rodôis falou que ela ia dar um tapa no microfone, gente. Já começou. Porque a gente não para prestar atenção. O que acontece com a gente, e a gente aprendeu isso quando a gente está lá na infância. A gente aprendeu que a gente precisa entrar no processo e trabalhar, estudar e fazer um monte de coisa. E aí a gente entra no automático? E a gente entra no piloto automático. E a gente então não presta atenção. E aí, quando você entra no piloto automático, precisa você ter um insight muito forte para você olhar e falar, peraí, eu preciso cuidar de alguma coisa. E a Organização 360 é eu sentar, me dedicar um tempo para mim, olhar onde é que, através de exercícios, né, ou através de perguntas e respostas, para você identificar qual é a área da sua vida que está em defasagem. É a financeira? É a espiritual? Qual é? É o teu autoconhecimento? É o conhecimento? Porque às vezes eu passei por um processo de trabalhar como uma louca, trabalhava das 6 da manhã, eu saía de casa, voltava à meia-noite, com filha pequena. O que é que aconteceu comigo? A minha gestão de conhecimento e de autoconhecimento foi pro zero. Foi pro limbo, porque eu só trabalhava. A saúde também, né? Aí foi tudo entrou em desequilíbrio. O financeiro tava beleza. É. Tava ótimo o financeiro, mas as outras áreas... Então, e a gente não percebe isso. Nós não percebemos. A gente precisa ter aí muita informação, muito podcast, para cutucar as pessoas, para que elas acordem, alguma coisa está errada. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso ver essas áreas. Como é que elas funcionam, né, Rô? Sim. E normalmente, por isso que é tão bom falar de comportamento, né? E interessante quando a pessoa, ela só vai se dar conta de que ela não está bem em relação à vida dela quando acontece algo muito mais sério. Então, a gente não visita a nossa vida quando nós estamos felizes. Nós visitamos o nosso eu interior quando nós estamos, assim, num momento muito triste, muito deprimente, numa crise de ansiedade, ou seja, nada está acontecendo. Eu preciso ir até o fundo do poço para enxergar o tamanho do buraco. E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala disso. Eu preciso me conhecer. É uma máxima. Ale, você conhece alguém? Você confia em alguém que você não conhece? Não. Como é que a gente pode confiar em si mesmo se a gente não se conhece? E aí, como é que você vem falar de autoestima para alguém que não se conhece? Então, se você não se conhece, é justamente essa roda fascinante do ser humano que precisa ser colocada para girar. E uma vez que começa o processo, né? Aí não termina mais. Porque não existe um autoconhecimento com tempo definido. Eu me conheço, ponto. Verdade, é uma jornada, né? Você está em transformação. Porque você se transforma, você cresce o tempo todo, aprende um monte de coisa o tempo todo. Ou seja, tem outros relacionamentos. Não adianta a gente fazer apenas um exercício para poder enxergar, tipo, opa, tô tendo uma visão então 360, tô olhando aqui na totalidade. Vi que o negócio não tá legal. Então eu preciso arrumar uma coisinha ali, uma coisinha aqui para equilibrar. E não se aprofundar nisso, aí não adianta nada. Não adianta também. porque você vai voltar. Você só vai olhar. Não, você resolve agora e depois você volta. Porque você vai entrar de novo no piloto automático. Sim. Você tem que cuidar sempre. É sempre. Pra roda girar, que é o que a Rô tava falando. Na verdade, você tem que fazer companhia para você. E a gente vive... Isso, hein? Fazer verdade. Pra você, amei. Porque você fica o tempo todo distraída com uma avalanche de informações que muitas vezes não agregam nada à sua vida. Então, a gente fica o tempo todo distraída. Então, em que momento eu vou olhar para mim? Em que momento eu vou... Que pessoa é essa que convive comigo, no meu caso, há 59 anos? Quais foram as minhas vitórias? Eu desafio qualquer pessoa a dizer eu tive mais derrotas do que vitórias. Isso não existe. A gente sem não olha, ser né? piegas e sem falar em religião, nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagina o nosso poder infinito. E a gente se perde na mesmice, se perde na rotina, se perde na vaidade, se perde no ego. Quando você vê uma pessoa arrogante, a arrogância é pedido de socorro. Se você olhar para alguém arrogante e sentar do lado dessa pessoa, a pessoa está pedindo socorro. Porque nós viemos aqui para sermos, no mínimo, admirados e respeitados. Sim.
Então, quando a pessoa começa que a pessoa fala, tô nem aí se não gostam de mim, é a pior mentira que o ser humano pode fazer. Porque é óbvio que nós não vamos agradar a todos, tá? Mas é muito bom você entender que a sua vida tem valor. E eu acho que o arrogante, Legado, né? E o arrogante, Total. ele tem um problema com a autoestima dele, Sem com certeza, porque dúvida. ele não se agrada. E aí já cria uma própria defesa, Isso, não e aí bloqueio. ele cresce, né, externamente, ele cresce, porque é pra ninguém chegar E ver o fundo na do essência poço. e ver quem é de verdade. Porque ele não gosta de quem ele é de verdade. Sim. Isso incomoda. Então, em vez de eu cuidar disso, não, eu entro naquele lugar da arrogância. Nossa, é a importância também do não julgamento, né? Porque cada pessoa tá passando Sim, tem o a sua seu história, tá passando sim. pelo seu processo de transformação ou não. É o que a gente sempre fala. Ou ainda não se despertou pra isso, A gente, enfim. todas as vezes que a gente dá treinamento e que a gente. E a pessoa fala, nossa, não, gente, não é assim. Você está crescendo. O primeiro passo é aqui e agora. Você chegou até a gente, então a gente vai. E não se desespere, não se culpe, não se julgue. Não se compare. Não se compare, não julgue o outro, porque é muito legal quando você faz treinamento. E as pessoas sempre dão exemplo ou do marido, ou da mulher. Ah, porque a minha mulher, ou porque o meu marido, o meu filho. Nunca sou eu. Não, sempre coloca a culpa É no sempre outro. o outro. Eu falo, gente, não. A gente não tá aqui pelo outro, a gente tá aqui pela gente. Então esquece o outro. Porque entra no julgamento é que o outro não tá fazendo direito. Eu não, eu faço tudo certo. E na verdade, Na verdade, a gente é 100% espelho. responsável pela nossa própria vida, Não, né? e o espelho. E por tudo que acontece, na né, verdade, gente? o E a gente outro fala do espelho. reage. Na verdade, o outro reage ao nosso comportamento. É. Não é o contrário. É. Né? E é a história do espelho. Você gosta das pessoas que são parecidas com você por conforto. É, conforto. E quando você, não fui com a cara daquela pessoa, observa, é esse ponto que a gente quer que as pessoas despertar nas pessoas. Por que aquela pessoa me incomoda? Tem ali uma informação subentendida. Tem Ou algo ela lá. tem algo que você tem e não gosta em você, ou ela é a projeção do que você gostaria de ser. Né? Eu, por exemplo, eu gosto de me colocar como exemplo porque a maturidade já chegou aqui. Eu hoje posso dizer, quando eu vejo uma bonequinha como você, uma mulher vaidosa, que está sempre plena, bonita. Quando lá na adolescência eu tinha ódio. Porque a minha vaidade é intelectual. Então, quando eu vi uma mulher bem arrumada, aquilo me incomodava. Eu demorei a entender que é a projeção do que eu hoje estou liberta disso, mas eu pago um preço pela minha vaidade ser intelectual, porque o mundo é visual. Então, quando você se entende o quão complexo é o seu ser interior e a sua verdade, e você aceita isso, e eu vou melhorar o que me cabe, eu não estou satisfeita com isso, eu vou melhorar aquilo, você começa a ser a melhor pessoa do mundo. Porque você fala, eu sou isso aqui, a minha vida é essa, qual área da minha vida eu vou gerir? Por isso que é interessante você falar de organização 360 graus e gestão da saúde, gestão do conhecimento, gestão do autoconhecimento. Porque você é responsável pela sua vida. A gente terceiriza muito ali. A gente não terceiriza a alegria. A gente terceiriza... Problema. Fulano puxou meu tapete. Só os BO. Fulano, eu não cresci porque o outro. A gente terceiriza muito isso. Então, o autoconhecimento de que tanto você fala... Quantas vezes eu já vi nos vários episódios aqui as pessoas abordando o autoconhecimento não é fácil. Sabe por quê? Nós estamos jogando para baixo do tapete há anos. E tocar na ferida é difícil, né? Porque aí a autoimagem, qual o nosso autoconceito? Qual o teu autoconceito? Qual a tua autoimagem? Vai mexer com tudo isso. O que eu imaginava que eu era, eu não sou. O que eu tô prospectando para o mundo não é de verdade quem eu sou. Porque a hora que eu coloco a cabecinha no travesseiro, porque aí tá o maior exercício de autoconhecimento. Quando você vai dormir. Você deita e dorme, ou você fica demorando para pegar no sono, ou você fica vendo um monte de filme, série, para esperar o sono chegar. E você não quer ficar ouvindo o seu pensamento. Não quer ficar com você. É difícil. Não quer ter a sua própria companhia, né? Então é difícil. Por isso que o autoconhecimento, ele está muito nas conversas, mas essencialmente na prática é muito difícil. E não dá para fazer sozinho, a gente não consegue.
Se a gente não tiver uma ajuda, seja de uma terapia, de um profissional, a gente não consegue. Porque a gente até tenta fazer sozinho. Mas a gente precisa de um apoio para que a gente continue no processo. Senão porque a gente aí não trava. adianta só a gente enxergar, né? Foi Aí o que eu piora. falei. A gente enxerga ali que tá desequilibrada a roda e aí também não faz nada para mudar. Tem que fazer. Ou às vezes pode acontecer também da roda tá lá totalmente quase no centro, ela tá girando, mas completamente baixa ali. Ela tá girando capenga, né? Capenga, Ela né? Tá praticamente todas as áreas ali perto do centro, ou seja, todas as áreas estão em baixa. Precisando de um processo. Não te cortando, Rô, mas já te cortando. O que acontece? A nossa vida, ela não é uma caixinha quadradinho. A gente vive, são ondas, né? Agora a gente tá aqui, depois a gente dá uma caída. A vida é assim, graças a Deus que a vida é assim, senão seria muito chata. Né? Que bom que a gente tem essas ondas para nos deixar aqui, deixar a gente um pouco lá embaixo. Por isso que a organização, ela é sempre essa gestão. É um processo contínuo. É contínuo, não é fazer agora e tá tudo certo. Ai, que bom. Para qualquer área. Identifiquei agora, né? É isso, não. Eu trabalho isso e aí eu vou ter uma onda que vai descer pro financeiro. Tá, o que eu fiz de errado aqui? Por que caiu? Aí eu faço essa gestão para ajustar. Aí eu tô num relacionamento, o relacionamento não tá legal. Tava bom aqui, agora não tá mais. O que eu preciso fazer? Porque não vai ser todo o tempo, tudo 100%, porque a gente vai cair na mesmice do chato. Sim. Porque quando você tá sempre na mesmice, fica chato. Não tá acontecendo nada na vida. A vida fica... É pior ainda, né? Fica um marasmo. Então... Não, e outra também, quando você passa por esses altos e baixos e você tem a plena consciência de que você está trabalhando, entrou na jornada do autoconhecimento, você acaba passando um pouco mais rápido. Isso, você passa bem. Você sabe quem é você sabe das suas coisas. Ah, tá bom, é um problema. Vamos resolver. Sim. Tá aqui, vamos resolver. Sem sofrimento. Sem sofrimento. Sem fazer drama. E aí a gente tem que olhar... Pode falar, Rô. Esse processo de autoconhecimento, ele leva a algo que todos nós deveríamos buscar, que é protagonismo. Quem manda na minha vida? Quem está nas rédeas dessa vida? Então, quando você se conhece a sua essência, sabe dos seus potenciais e sabe, inclusive, das suas vulnerabilidades, porque todos nós temos. A gente consegue estar no controle da vida. Então, a gente para de perder tempo buscando justificativa no externo. Sabe? É a história do piloto automático. Quem está dirigindo a tua vida quando você está no piloto automático? Não é você. Não. E uma... É o mundo ao seu redor. São o seu chefe, as influências. Os seus amigos, o seu marido, o seu filho. Gente, o que eu vejo de crianças administrando a casa, elas dão as ordens. E os pais estão... Tá bom. Sabe, criança que manda na casa, eu quero comer isso, eu quero aquilo, eu vou me vestir desse jeito, eu quero que você me busque tal hora. Oi? Tem Então, alguma coisa errada aí, né? Tá. Porque os pais não administram a própria vida. Aí tem alguém, um serzinho maravilhoso, livre de qualquer preconceito, não tem, né? Criança é maravilhosa. Então ele olha e fala, opa, É o que manda aqui. aqui eu sou rei. Não é a criança que está errada, né? É como os pais estão administrando a própria vida e permitindo Sim. que se o filho administra a vida dos pais, imagina o que está em volta deles, o né? que tá em torno. O chefe, os amigos, enfim. Então, esse processo, acho interessante a gente observar que saber é diferente de aprender. A gente sabe muito, mas a gente não coloca em prática. Fato. Eita. Porque aquela história ali, Tá eu aqui sei só, que né? você consome conhecimento o tempo todo. Né? Você acabou de fazer um curso, passou o final de semana. Primeiro, a gente começa a observar quantas pessoas disponibilizam um final de semana para fazer curso. Porque aqui a gente entende Raro. qualidade de vida como não fazer nada, ter mais tempo para não produzir. Na verdade, gestão de qualidade de vida é você ter tempo para fazer o que você quer fazer Gestão de com tempo. qualidade. Gestão de tempo. Ter tempo para você fazer o que você quer fazer com qualidade. Então, não é a qualidade de Você vai vida, fazer é tudo.
ficar sem fazer nada. É. Ou seja, eu distribuo as coisas, as minhas obrigações, os meus desejos e tudo mais. Isso inclui, inclusive, lazer. Uhum. Mas não é só lazer. E a gente tem um entendimento de qualidade de vida desse jeito. Eu não vou falar, eu tenho mais o que eu vou fazer sábado. qualidade de- Sábado é dia de não fazer nada. Ai, que bom. Você Então eu pode- tenho qualidade de vida. Então, Sim, não, e você outra pode- coisa. Qualidade de vida é eu morar no meio, na praia. Eu só vou ter qualidade de vida quando eu morar no meio da praia. Na praia, no mato, enfim. Oi? Pra você pode ser isso, pra mim não. Pra mim, qualidade de vida é morar no meio de São Paulo, porque pra mim aqui eu tô produzindo. Por Pra isso mim, a qualidade de importância do vida é produzir. autoconhecimento. Sim. Então, quando você começa a Total. pensar, quem vai disponibilizar um final de semana para ir disponibilizar recursos financeiros? Porque hoje um livro de R$ 40 é caro. É. Um A gente gel fala de isso. R$ 200 não é caro. A gente sabe falar Então, isso. qual é a prioridade? Então, E os valores, né? exatamente. Sim. E os valores que você tem como ser exato. humano. Sim. Então, quando você se protagoniza, quando eu estou guiando a minha escolho. vida, eu escolho. Se eu escolher de fato, eu prefiro ficar no sábado sem fazer nada e eu estou feliz dessa forma, eu não vou tá Beleza. tudo beleza. Mas você teve uma escolha. Entendeu? Eu vou É. ficar o sábado o dia inteiro num salão de beleza porque isso me realiza. É. Isso me constrói, tá perfeito. O que as pessoas, a gente se aborrece com a falta de autoconhecimento porque as pessoas não assumem as suas escolhas. Então eu escolho fazer isso, só que é aquela história. Eu tenho uma aluna que fala: Rô, eu aprendi uma coisa com você que vou levar para a vida. Aí eu falo: o quê? Ela fala: você sempre diz, você pode fazer o que você quiser desde que você pague a conta. Porque quando a gente pensa em liberdade, o conceito de liberdade, ele é perigoso. Porque ser livre não é fazer o que você quiser. Não, é ter responsabilidade. É. Né? Eu Primeiro. escolho fazer, mas eu assumo as consequências pelo fato. Então, quando você disponibiliza o seu final de semana de uma vida corrida que você tem para buscar conhecimento, já está ali no 1% da população do Brasil. Porque as pessoas veem isso tudo Não. como prisão, veem sala de aula como prisão. Na verdade, sala de aula é o ambiente mais libertador que existe. Que você está adquirindo conhecimento. Exato. Agora, quando você sai do seu treinamento no final de semana, liga uma câmera e vai fazer um story, compartilhando, dizendo o quanto aquilo impactou, você aprendeu. Sim. Porque você não foi lá, pegou o certificado, colocou lá no LinkedIn E pronto, acabou. e passou Você pro colocou próximo. em prática É. e ainda compartilhou. Então, nós temos muito conhecimento, nós sabemos, mas não aprendemos, porque o aprender é colocar em prática. Então, todo mundo fala de autoconhecimento. É uma palavra exaustiva. Só que Mas a e gente aí, né? percebe que... E a reação? É porque Então, é difícil. É colocar o dedo na ferida. desafiador. Como é Na que você- verdade, vamos mudar de difícil para desafiador. Desafiador. Porque você É faz tanta coisa, você pula de paraquedas, cara. É. E não consegue olhar para você. Você julga o outro e dá a sentença, porque hoje a sociedade não julga só. Não. Ela dá a sentença. sentencia. Ela sabe tudo. Por Você isso fala, é difícil, eu gosto né? de. É, exato. Difícil Você entrar fala, num- eu gosto de fulano. Você pega lá um artista que todo mundo conhece, você chega e fala, eu gosto de fulano. A pessoa fala, mas ele é assim. Ela vai pegar o defeito. Tá aí o Big Brother, né? Que acabou. Entendeu? E aí as pessoas Acabou o Big julgam. Brother? É, já, Acabou? agora episódio. É. Acho que sim, né? Mas é. 4 de maio, É será que verdade, já acho que acabou? acabou. Então, já É porque acabou. eu não acompanho. Já acabou. Eu acho que já acabou. Deve ter acabado. E Ah, logo gente, começa estamos outro. gravando, mas é dia 4 de maio. E aí, quando você vê o quanto a generosidade no olhar faz com que você cresça o tempo todo, né? Por exemplo, você pode aprender com o Big Brother. Por que não? Não Nossa, só eu não julgar. vejo Big Brother. Não, mas assim, não só julgar. Não eu só digo na julgar. questão do julgamento, porque eu assisti. Sim, então, Mas eu via na internet que o peso do julgamento era muito É muito forte. grande. Porque aí entrava no É, eu não julgamento assisto. e na na sentença. sentença. e- Ele tá cancelado, acabou a vida dele. Como se eu sou perfeito, porque só me cabe entender o julgamento quando você tem a perfeição. Quando você é Deus. Nem ele julga, né? Nem Deus julga. É. A gente esquece desse detalhe, né? Exato. Eu tive uma professora num curso que eu fazia, ela falou, gente, Deus não castiga. É. Não, minto, não era essa a frase. Deus não perdoa. Aí você imagina a sala de aula, né? Tipo, como assim? Ela falou, porque ele não castiga.
Vai perdoar o quê? Então, eu não tenho que perdoar, porque ele não castiga. Ele não é este Deus julgador. O julga, nós fazemos esse processo. Então, né, quando a Nós gente fala pra brincamos de gente, ser Deus. Deus não faz. E a gente aqui na nossa humildezinha posição se acha No a direito. melhor bolacha do pacote. Eu não assisto Big Brother porque eu não gosto. Eu até cheguei a assistir já. Você nunca vi, já vi. Mas eu não curto. Sim. Não é uma coisa que eu gosto e tal. Então, eu realmente não gosto. Mas a Rose fala, e é verdade, a gente avalia o comportamento não só dos participantes, porque ali você consegue identificar Fenômeno as grupal, falhas, gente. e do povo que tá aqui fora. Aquilo é fenômeno É. grupal. Então você vê, Todo gente, mundo quanto conhece um ódio. personagem daquele na Não, vida. e quanto ódio envolvido. Não, mas é muito Verdade. ódio, Rô. Mas a Quando você pega sociedade os está- comentários, você percebe como as pessoas estão enraivecidas. E quanta inteligência, quanta gestão emocional está precisando no nosso mundo. E se fala, é outra coisa que se fala tanto. A gente tem tanto livro no mercado. De inteligência emocional. E você vê o que está acontecendo hoje com as escolas, esse pessoal jogando essa ira toda. Mas é todo um processo de gestão emocional que não aconteceu. Falou-se muito. Mas não Ninguém teve a prática. Não, ninguém. E assim, e é onde está, né, a base de tudo isso? Escola. Os professores têm que estar capacitados, habilitados para trabalhar a educação emocional com criança. E para poder trazer a família e fazer esse processo, né, fechar, fazer o triângulo. Mas o que vocês têm de professor hoje, de formação? Eles não é culpa deles, eles não saem preparados. É culpa quando eles não vão atrás de qualificação, de se Sim. profissionalizar. Então, o professor precisa, sim, se profissionalizar na educação emocional, precisa buscar a sua própria gestão emocional para poder enfrentar uma sala de aula. Porque pensa numa pessoa de 25, 26 anos que acabou de se formar, entra numa sala de aula, que experiência uma pessoa tem, porque, gente, o cérebro acabou de se formar. O nosso cérebro tá pronto quando a gente completa 25 anos. Até lá, fisiologicamente, a gente é imaturo. Então, é uma criança, né? Saiu da faculdade, entra numa sala de aula com 40, 50 crianças, com uma força de vida, porque criança é ativa. Se essa pessoa não está centrada, não tem essa gestão, como é que ela vai cuidar dessa galera toda? E aí ela fica com raiva, a criança fica com raiva, e olha a troca de energia, porque a raiva é uma energia maravilhosa, apesar de todo mundo achar que é ruim. Mas se você depende da maneira direcionar- que você canaliza, né? Então você precisa direcionar. E é isso que você precisa aprender. A gente sempre fala, né, Rô? Tá com raiva? Vai limpar a casa, querida. Você vai ver como a raiva passa. Porque você tem uma energia, Organizar o você tem uma armário. força. Você bota a ordem, fica tudo brilhando. Maravilhoso. Porque você tá jogando essa energia. Você tá canalizando Você tá pra algo porque, que ó, você quer fazer ali que vai te trazer um benefício. Porque problema- limpar a casa traz um benefício. Traz benefício. Então você usa isso a seu favor. Mas isso você tem que aprender. Tem que aprender. As pessoas, o que a gente aprende quando a gente sente raiva, que a gente é criança? Que a raiva é algo ruim. E aí engole. Gente, Verdade. engole o choro. Engole o choro. Gente, eu olho pra trás, eu tenho duas filhas, uma de 25 não, né? Que a Laura já fez 26. E uma de 17. Eu olho pras duas e eu falo, pelo amor de Deus, gente, vamos resgatar aqui, porque eu fiz um monte de bobagem. Porque eu também não sabia. Hoje eu já sei. Sim. Né? O que eu fiz? Aí até a mais nova olhou pra mim e fez, não, mãe, tá tudo certo. Você fez um bom trabalho. Eu falei, porque eu fazia isso com elas. Imagine, você tá no meio, você tá numa festa, tá em público, a criatura começa a chorar. Era o que eu sabia fazer. Engole o choro. Engole o choro. É. Hoje não. Chora, querida, bota pra fora. Toma uma raquete, bate, joga essa energia. Porque a gente vai engolindo e chega uma hora que explode. Administra mais. A hora que explode, dá ruim, né? Total. Dá o que tá acontecendo, que a gente tá enxergando aí. Porque não tivemos essa... Sim. Enfim, precisamos trabalhar. O professor precisa ter essa pegada, precisa entender que ele precisa. E ele é o centro, ele é o exemplo para o aluno na sala de aula e ele é o exemplo para o pai que está em casa.
Então, ele tem que resgatar o pai e a mãe, porque não adianta nada também trabalhar só a criança. Porque a criança também tem um exemplo de casa, né? É isso que eu ia falar, e não só o professor, porque senão Eita, Não, gaguejei. sim. Terceiriza a responsabilidade somente do não, professor, não e é na só do verdade também professor. tem a casa, É né? educação, pai e filho. Por isso que eu falei, Educação. é o tripé. O professor. É É exato. trazer e o pai e colocar na cabeça, né? Informar os pais que eles precisam disso. Que isto é um bem, não é ruim. Não é... Nossa, Porque com certeza. isso é bobagem. Educação emocional, gestão emocional. Isso Tinha é que bobagem. ter, né? Tinha que É, ter. a mesma coisa, necessário. é necessário. Aí, continuando na nossa organização 360, aí você pega o financeiro. É a mesma história. É. Gestão financeira. Não tem na sala de aula. Aí cresce uma pessoa que tem problema emocional e sai gastando que nem um doido, porque não controla a emoção. Porque aí gasta uma por coisa acaba impulso. conectando na outra. Na outra. Pensando tudo. nessa roda mesmo, a gente precisa aprender a fazer a gestão de cada uma no sentido de primeiro eu preciso olhar depois essa, Isso. ou a gente consegue ter uma visão e ver, é melhor eu começar pelas que estão piores. Então, Como que a gente começa a vejo- fazer essa gestão? Eu vejo esse exercício da seguinte forma. Primeiro, a base da gestão organização 360 graus é a gestão do autoconhecimento. Na medida em que você se conhece, você consegue entender o que está mais te ferindo, qual é a sua dor maior. Entendi. É, total. Entende? Então, você tem o livre-arbítrio para, olha, essa dor aqui é maior. Preciso olhar para isso. Preciso olhar para isso. É muito difícil você administrar as 14 áreas Tudo junto, né? simultaneamente. Mesmo É. porque o ser humano é tão maravilhoso que ele vai ter 10 áreas maravilhosas. Sim. Ele precisa ter essa generosidade com ele também. Porque nós somos os nossos maiores algozes. Né? As pessoas criticam e julgam, mas o auto-julgamento é o pior de todos. Então, quando a gente olha para essa roda da vida com generosidade e começa a resgatar as nossas vitórias, a gente vai entender que nem tudo está tão ruim doente como quanto a gente imagina. É ter um olhar generoso para nossa própria vida. Exatamente. Auto-amor. 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 Maravilhosas, gente. Porque Vocês acreditam que, a gente tá aqui no papo, já me mostraram até a plaquinha. não quero. Olha eu nem vi a passa plaquinha. rápido. Eu nem vi a Passa plaquinha. rápido. Muito. Mas é que é um assunto. Muito, né? Eu acho que é muito assunto importante. para muito tempo, É. inclusive. É super importante a gente ter o autoconhecimento. E aí vocês têm um curso. Onde a gente estimula, porque a gente sabe que não é de um momento para o outro que você vai se descobrir na sua totalidade. Mas a gente estimula o treinando a se autorresgatar. Ai, que bonito. Sabe? Então, acho que essa é a proposta. Porque nós não somos capazes, eu, você, ninguém, de resolver a vida do outro. Mas a gente pode estimular. Eu acho que isso que falta na sociedade. Você estimular o outro e olhar para o outro com generosidade, com amor. Sabe, nós estamos, quando a gente fala de crueldade, o quanto a sociedade está cruel, ela está cruel porque é um grito de socorro. As pessoas não têm amor pelos outros. As pessoas todas são meio que um ameaça do outro, a gente não tem essa generosidade, o outro errou, ele pode consertar a vida dele. Então, quando a gente estimula o outro, vamos olhar para você. Né? Nós temos, por exemplo, no curso de plano de carreira, o primeiro exercício é linha do tempo profissional, e a gente não faz isso. Quando que eu comecei a trabalhar? Qual foi a minha primeira empresa? O que eu aprendi lá? Gente, verdade. Olha, eu comecei como recepcionista, depois eu fui secretária, depois... Tudo que eu sei E fazer, aí você não sabe também tudo que sabe você fazer. entra numa comparação para você mesma. Você fala assim, olha onde eu estava e olha onde eu estou. E a gente não tem essa referência. Por isso que as doenças emocionais estão levando as pessoas. Por isso da ansiedade, porque nós somos compostos por pequenas vitórias. Para chegar na grande vitória, porque a gente só enxerga o grande, a gente enxerga o pódio no primeiro lugar, mas tem o segundo e terceiro. E tá tudo certo. Sabe? Então, para eu chegar no primeiro, eu posso ficar no segundo, eu posso ficar no 100º lugar. Mas quando eu estabeleço quem rege a minha vida sou eu começo a entender. E quando eu estou bem comigo, eu não firo ninguém.
É simples assim. Essa coisa da comparação é muito legal, né? Porque a gente precisa exatamente isso. A gente precisa se comparar com a gente mesmo no ontem. Onde que você estava, né? Onde que você chegou? E onde é que eu cheguei? E o caminho? E a jornada? Ale, O que você Lembra trilhou? da grama, né? A grama do vizinho é mais verde. Sabe por quê? Porque ele cuida. Enquanto você está observando. Ó, se você pensar, Ale, como a nossa vida, a nossa roda gira, ainda que como se estivéssemos trafegando por uma via de paralelepípedo, nós falávamos aqui em 8 anos. É verdade. Olha o quanto, se você Mudou tiver uma muito. vida, um olhar generoso para você, você é uma gigante. Sim. Por isso que o meu propósito, o nosso propósito é agigantar pessoas com o que ela tem de melhor. Eu não vou dar nada de mim para ninguém. Quem Só me mostrar, dera. né? Você vai despertar o que o outro tem de melhor. E a gente sempre fala aqui, o podcast é pra você despertar a melhor versão. E aí a gente tem que parar e pensar, qual é a sua melhor versão? E como você pode buscar essa melhor versão? Se conhecendo. Não é a base. Tanto é que toda vez que a gente... gente. Continue com esse podcast. Parte por 2. favor. Teremos parte 2. Se for Mas pro bem não das é? pessoas, conte Não, e conosco eu acho pro que meu maior for. objetivo aqui é esse, é trazer realmente profissionais para contribuir de alguma forma para despertar o que o outro tem de melhor. Então, se a gente conseguir que uma pessoa, né, A gente sempre fala fala assim, isso. deixa eu olhar para minha roda da vida hoje, já tá valendo. Exato. Eu também tenho essa mesma, Não é? esse mesmo pensamento. Eu falo Fez que... diferença para uma pessoa? Tá exato. muito bom. Em sala de aula, imagina, eu tô há 40 anos em sala de aula. Quando eu piso na sala de aula, que é o meu templo, eu sempre peço a Deus, eu sempre faço a minha oração, eu sempre sou calada no início da aula, porque eu sempre falo que saia da minha boca algo que edifique a vida de alguém. E eu tenho conseguido, e você é uma Com dessas certeza. pessoas. Você é um exemplo. Nossa senhora, aprendi tanto com você que você não faz ideia, Rô. Mas é amor, é fazer com amor. Então, tudo que você faz com Gente, amor, respinga. respinga. lindamente. A gente tem uma brincadeira aqui que eu vou fazer com vocês agora, mas antes de fazer a brincadeira, eu só quero entender, pra quem não conhece, pra quem tá chegando agora, o que é o palavrinhando? Uma ideia que a gente teve, né, Rô? A gente gosta de falar. Dá pra perceber, né? E a gente gosta de trabalhar com desenvolvimento humano, pessoal, profissional. E aí a gente pensou, como é que a gente poderia criar, porque a gente, né, é nova aí no YouTube, como é que a gente podia criar um canal do YouTube, mas que fosse algo interessante? Não que fosse a mesma coisa, né, assim. Aí a Rose teve a ideia da gente ter lá um potinho, o pote de ouro das palavras, e a gente sorteia a palavra. E aí, em cima do sorteio, então, não temos roteiro. Vocês sorteiam a palavra e começamos. que... A gente busca o significado dela no dicionário, para lembrar as pessoas que existe um dicionário, que as palavras têm muitos significados. Então, dependendo do contexto, né? Aí, em cima daquilo que vem no dicionário, a gente começa... Né, Rô, a conversar. Ela, claro. Sociologia. A Rose... E é tão legal, gente. É tão legal. Muito Porque bom, você né? começa a entender o significado daquela palavra, mas em outros sentidos também. Não só aplicando na contexto, né? vida. Não tem muito aquela legal. coisa do Luciano Huck, aplicação numa frase. Com elas aplicando na vida. Nossa! Não é? Não tinha o soletrando, Nossa, aplicação olha numa que coisa frase. bizarra. Com Você deu vocês bom- aplicando na vida. Ela Entendeu? deu um bom, como é que chama? Um Assinatura, bom slogan. Olha Pronto. que slogan legal. Palavrinhando, aplicando na vida. Gostei. E vamos pra nossa brincadeira. Moda Vamos Live lá. Papum. Eu vou falar uma palavra pra cada uma, vou direcionar. E aí vocês Tá. têm que falar o que Ixi, vier na cabeça, porque aí vem lá do inconsciente. eu sou ruim nisso, mas tá bom. Sem ensaio. Eu sou, sem ensaio. Vamos lá. Começo com Roseli Mazulo. Uma peça de roupa. Camisa. Uma música. Rosana. Ixi, eu não sei nome de música. Ó o tempo. Ai! Qual é o nome da música da Fafau? Que eu gosto? Mundo novo? Mundo Novo. Tá. Café ou chá? Café. Nascer do sol ou pôr do sol? Nascer. O que tira seu sono? Julgamento.
Um filme. Ai, Orgulho e Preconceito. Maravilhoso. Amo. Uma estação do ano. Outono. Salto ou rasteira? Salto sempre. Colérica, né, amor? Colérica. Colérica, E vai no salto salto. agulha. Colérica. Você que acompanha o Moda Life já entendeu o que eu falei. O que te inspira? Pessoas. Resultado ou consequência? Isso aí eu peguei de um vídeo lá, hein? Resultado ou consequência? Resultado. Aí eu vou falar, vocês continuam. Estou. Feliz por estar aqui. Ai, maravilhoso. Sou. Ai, meu Deus, sou eu. Faço cara feia quando. Ouço funk. Felicidade pra mim é Rir de mim mesma. um sonho. Ai, conhecer a Áustria. Um sonho pra você também. Nova York. Ah, a gente falou, né? Nos bastidores. É. E uma dica preciosa que vocês podem dar agora, assim, pra quem tá assistindo a gente. Dica preciosa é olhar para você mesmo e entender o quão maravilhoso é ser você mesmo. É isso mesmo. Eu acho que é se olhar no espelho e se achar e descobrir que você é um milagre, Que lindo. né? Somos um milagre. E acredite nisso, porque a gente tá nesse mundo para contribuir, para crescer. É verdade. Somos um milagre. Total! Que demais, gente! Instagram de vocês, por favor. O meu, Roseli Mazulo. Rosana Freneda. Fácil, né, gente? É fácil. Obrigada de coração. Amei Obrigada. receber vocês aqui. Do fundo do meu coração, muita gratidão. Obrigada pelo por convite. tudo. Obrigada. Obrigada a Amei. você, obrigada. Episódio lindo, que eu tenho certeza que vai despertar o melhor das pessoas que estão assistindo, que estão escutando. Enfim, amei demais, gente. Obrigada, Lelê. Obrigada. Por você Obrigada, também, gente. que tá aqui assistindo a gente. Você que tá no Spotify escutando, mas se você abrir aí o Spotify, também tem imagens. Então, obrigada por você estar aqui, fazer parte do Moda Life Podcast. Se você já maratona o Moda Life, continue, porque tem muita coisa boa. Também pode enviar sugestão pra gente de assuntos, né? Eu sempre falo que eu gosto de vocês bem perto, porque faz parte, porque é importante, porque se o podcast é sobre pessoas, então a gente tem que estar realmente cada vez mais conectado com você que está assistindo, que está escutando a gente, porque senão não faz sentido, né? É muito isso, né? Ainda mais todo esse papo que a gente falou. Um agradecimento especial à Ervic, que é o nosso parceiro. E aí, né, gente, por favor, não posso esquecer, elas foram bem no jogo? Direção. Ei! Vamos abrir a caixinha de presente da Ervic, porque tem presente para cada uma aqui. Eu já tinha conversado com elas, né, um papo para saber os produtos que elas gostam. E aí, aqui, cada uma vai ganhar um Hervic Regenere, gente. Uau! Ó, o Obrigada, Hervic obrigada. Regenere, ele é pra cabelo branco. Então, ele é um sérum capilar, que aí vocês vão passar no couro cabeludo. Ele vai agir lá no bulbo capilar. E aí, ele vai agir no pigmento do cabelo. Então, o seu cabelo vai voltar à cor natural aos poucos. Então, ele vai saindo branco. Você pode continuar tingindo normalmente o cabelo, se vocês têm um intervalo aí de tintura. Aham. Pode continuar tingindo normalmente, mas aí você pode continuar usando o Regenere, que aí ele vai agir no bulbo mesmo e vai voltando à cor natural do seu cabelo. É a longo prazo, então, o processo. Você vai sentir diferença. Como tudo na vida que é bom, né? É. É sempre a longo prazo. Não, e é maravilhoso esse produto, gente. Obrigada. Obrigada. Entra lá no site da Ervic para você conhecer um pouquinho mais. No Instagram da Ervic também, Ervic Oficial. Meu look, gente, hoje da Vértice. Meu look todo e o sapato também da Vértice. Entra lá no Instagram da Vértice. Confere tudo que tem, porque tem muita coisa boa. Tem um look mais lindo que o outro. Eu vou mostrar para vocês mais no Instagram também. Mas entra lá no Instagram, use Vértice. Tá aqui também, né, no nosso GC. Entra lá para você conhecer um pouquinho mais dessa marca maravilhosa de looks que está agora aqui no Moda Life Podcast com a gente. Também quero agradecer a produtora 716, que faz tudo isso acontecer. Essas meninas são maravilhosas, eu indico mesmo. Porque elas cuidam de mim, elas cuidam do podcast, elas fazem tudo, elas que editam os cortes, entendeu? E olha, gente, um beijo pro Vange, nosso produtor. Um beijo pra Márcia, figurinista. Agora eu tenho uma figurinista, gente. Ai, que
que Eu tô chique. muito chique, Brasil. Eu tenho uma figurinista agora nesse programa. A gente chega lá um dia, né, Rosinha? Opa! Márcia Santiago. Beijo pra Márcia, minha figurinista, que também tá cuidando agora dos meus looks por completo. E a Mauri também do Alfa, todo mundo que tá aqui do estúdio. Quem mais? A gente pode esquecer ninguém, que agora eu falo todo mundo. Tati, social media e todo mundo que faz esse podcast crescer cada dia mais. E a você. Então, muito obrigado. Ativa o sininho da notificação, se inscreva no YouTube. E aí você recebe a notificação toda vez que um episódio for ao ar. E é às quintas-feiras, às 7 da noite. Gratidão, gente. Gratidão, meninas. Gratidão. Até quinta que Obrigada. vem. Beijo! Obrigada.